Boa noite de novo para quem continua da prática da leitura da Usa Sal. Vocês me ouvem? Sim, Sim, Ah, maravilha. Hoje, excepcionalmente, eu estou pelo celular. Mas acho que tá dando bem, né? Tá dando para me ouvir bem, tá funcionando direitinho. tá bem tranquilo. Maravilha. Ah, você tem um dadá aí, é? Tem. Tá lá em cima, meu Dadar. Como você viu, Conceição? Ah, eu não consegui, não sei fazer e comprar é complicado, sei lá. Eu vou aguardar um pouco. Ele vem. A hora o Dadar chega. O meu Então, Dadar, você comprou ou você fez? não, quem fez foi uma praticante, aqui Aqui da de Curitiba? Ligmincha. Não, da Ligmincha mesmo. Depois Ah, me chama no privado, eu te dou as informações. muito Pode ser? obrigada. Não é? Pode Na ser. joia. Hoje nós vamos fazer um caminho um pouquinho diferente na prática dos yogas dos sonhos. Nós vamos fazer Guru Yoga e nós vamos para o estudo e depois nós praticamos ao final. Mantemos nossa coluna ereta. Trazemos nossa atenção para o momento presente. Nove respirações. Visualize diante de você o ser de sua devoção. Mantenha a visualização de forma clara, com uma pessoa presente diante de você. Estabeleça a visualização de forma a sentir essa presença.
Visualize que da testa da deidade emana uma corrente de luz branca que toca sua testa e faz da sua mente a mente iluminada, faz do seu corpo o corpo iluminado. Da garganta da deidade emana uma luz vermelha para todas as direções. Essa luz toca a sua garganta e faz da sua fala a fala iluminada de todos os Budas. Do coração da deidade emana uma corrente de luz azul que toca o seu coração e faz da sua mente a mente iluminada. Visualize que a deidade dissolve-se diante de você, se torna uma esfera de luz branca e se funde com a sua mente, fazendo da sua mente a mente da deidade. E por um instante repouse num estado não dual, não conceitual, a sua mente. Na mente da deidade. Não há distinção entre você e a deidade. Só repouse. Se qualquer pensamento surgir, imediatamente se coloque na posição de quem observa e não de quem segue. Na coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança. Rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança. Rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda.
da coroa da minha cabeça ao palácio da grande bem-aventurança. Rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Nós estamos na página 93, Ensinamentos em Sonhos. Nós vamos fazer, então, a leitura dessa e já o capítulo 8º. Talvez a gente não consiga hoje, tá? Porque o capítulo 8º trata da manifestação em sonho de uma das principais práticas da tradição Bon e das tradições budistas tibetanas, que é a prática de Chön. Então, é muito interessante como essa prática é apresentada, como ela é revelada. Eu dou uma explicação da prática na sequência. Ensinamentos em sonho. Nas tradições tibetanas, há inúmeros exemplos de praticantes que recebem ensinamentos em sonhos. Muitas vezes, os sonhos vêm em sequência. O sonhador de cada noite começa o sonho de cada noite começa onde o sonho da noite anterior havia terminado, transmitindo dessa forma ensinamentos inteiros e detalhados, até que se chegue a um ponto preciso e apropriado de conclusão. Deste modo, a sequência dos sonhos chega ao final. Ensinamentos extensos têm sido descobertos dessa forma, incluindo muitas das práticas às quais os tibetanos têm se dedicado por séculos. Isso é que chamamos de tesouros da mente, Gonter, né? Ou os termas, né? Os tesouros que são revelados. E esses tesouros podem, e muitos são revelados em sonhos. Mestres, praticantes, que recebem, então, essas instruções, que recebem esses ensinamentos durante os sonhos. A prática de yogas dos sonhos e do sono permite o reconhecimento, né? Permite a clareza desses sonhos. A conexão com essa prática permite, então, entender essa manifestação que surge ali no sonho como um ensinamento completo, perfeito. Imagine entrar numa caverna, encontrar um livro de ensinamentos escondidos em seu interior. Isso é encontrar os ensinamentos em um espaço físico. Os tesouros da mente são encontrados na consciência e não no mundo físico. Os mestres, conhecidos por serem capazes de encontrar esses tesouros, tanto em sonhos de claridade quanto na vigília. Para receber esse tipo de ensinamento em um sonho, o praticante deve ter desenvolvido certas habilidades, como, por exemplo, estabilizar na lucidez, sem se identificar com o eu convencional. Aqui a gente tem alguns pontos. Não sei se a Gisele está aqui na prática, que a gente estava na prática anterior, e ela fazia uma pergunta exatamente sobre essa relação com o eu convencional, né? Como é esse eu convencional que entrou no bardo? Né? Como é que eu vou reconhecer? Como é que eu vou saber? Então, uma coisa é o eu convencional, esse eu que está aqui agora. E que muitas vezes no sonho, quando nós entramos no sonho, nós estamos identificados ainda com esse eu convencional. O sonho de claridade não tem esse eu convencional. O sonho de clara luz não tem esse eu convencional. No sonho de claridade, esse eu convencional ainda aparece de forma mais tênue, mais leve. No sonho de clara luz, o eu convencional está dissolvido, não há eu convencional.
Quando nós praticamos há pouco, nós estamos ali tentando praticar, visualizamos Guru, nos fundimos com Guru, fundimos nossa mente à mente do Guru, então dissolvemos tudo, nosso corpo, nossa mente, Guru, eu convencional, permanecendo somente a consciência. Se a gente consegue fazer isso e permanece somente consciência, essa é a experiência direta. Essa é a experiência direta. Então, só que essa consciência ela não é julgadora, ela não é definidora, ela simplesmente está ali, aberta, nua, presente. Essa é a consciência, então, desperta. Essa é a consciência plena do sonho de clara luz. No sonho de claridade, ainda há um pouco desse eu convencional que reconhece o ensinamento, que reconhece o professor, mas ainda assim essa relação é diferente, porque não é o eu julgador, não é o eu definidor, é uma outra coisa. O praticante cuja luminosidade não é obstruída por marcas kármicas e sonhos sansáricos tem acesso à sabedoria inerente e à consciência clara. Então, se traços kármicos foram, de alguma forma, integrados ou removidos ou reconhecidos como pequenos pontos no grande espaço, no grande universo, todos esses obstáculos se tornam absolutamente nada. Em relação à espaciosidade e à abertura, se conseguimos fazer isso, então a sabedoria simplesmente se manifesta porque ela é inerente e não obstruída. Não é obstruída pelos traços kármicos e pelas experiências desse samsara, né, no qual nós estamos envoltos. Os ensinamentos autênticos descobertos nos sonhos não vêm do intelecto. E esse é o ponto. Conectado no momento a laptop a 138 vezes. Por que esse é o ponto? Porque se esses ensinamentos vêm do intelecto e tem ali na perspectiva intelectual uma decisão pelos ensinamentos, ou ainda um diálogo pelos ensinamentos, com os ensinamentos, ainda estamos no eu convencional. Então há um risco, e o Rinpoche chama muita atenção para isso, né? Porque muitas vezes, como nós mediamos tudo pelo intelecto, tudo pela razão, quando esse ensinamento começa a surgir, nós imediatamente egoificamos, trazemos para a perspectiva do ego. E aí perdemos, então, a oportunidade. Não é como ir à biblioteca, fazer pesquisa e depois escrever artigo, escrever um livro, usando o intelecto para coletar e sintetizar informações como se faz um estudioso. Embora muitos ensinamentos importantes provenham do intelecto, se veio do intelecto, ele não é um tesouro da mente. Por que ele não é um tesouro da mente? Porque ele é mediado pela razão, ou ainda definido pela razão. Então, esse é um ponto importante para a experiência direta. Porque o intelecto, quando projetado para uma ou outra coisa, ele vai estar o tempo todo buscando algo, buscando uma resposta, buscando a iluminação, buscando uma outra informação. A experiência direta ela é nua, ela é aberta e não mediada. Se ela é aberta
e não mediada, o ensinamento que surge no sonho, ele tem transmissão direta. A sabedoria dos Budas é auto-originada, emerge das profundezas da consciência, é completa em si mesma. Isso não significa que os ensinamentos dos tesouros da mente não são semelhantes aos ensinamentos existentes. Eles são semelhantes. Esses ensinamentos podem ser encontrados em diferentes culturas, diferentes períodos históricos, e é possível serem semelhantes mesmo que não sejam influenciados uns pelos outros. Os historiadores trabalham rastreando o ensinamento no tempo, para apontar como ele foi influenciado por um outro ensinamento semelhante. Isso é comum, né? Então, quem tem uma perspectiva intelectual vai ficar procurando, assim, comparar um ensinamento com o outro. Na tradição tal, o ensinamento diz isso. Na tradição tal, o ensinamento diz aquilo. O ensinamento dessa tradição deve ter sido originado por algo que aconteceu em outra tradição, não sei quantos mil anos antes. Ou seja, o que o Rinpoche está dizendo, isso é uma perspectiva intelectual, histórica, que pode te dar uma linda linha do tempo, em que você criou as conexões pela mente racional, mas não necessariamente é assim que o ensinamento surge. Ao contrário, ele não surge assim. Ele surge da mente não conceitual. Então, o mesmo ensinamento de não dualidade pode ter surgido no Tibete ao mesmo tempo que surgiu nos povos originários na América, sem nunca terem se encontrado, sem ter nenhuma relação entre um povo ou outro. Mas a natureza pura da mente manifestou algo em diferentes culturas. Esses são os ensinamentos que surgem a partir da base e que não necessariamente são mediados, direcionados, influenciados e definidos pelo intelecto. Os historiadores trabalham rastreando um ensinamento ensinamento no tempo, para apontar como ele foi influenciado por um ensinamento semelhante, onde a conexão histórica ocorreu e assim por diante. E muitas vezes eles encontram essas ligações. Mas a verdade é que esses ensinamentos surgem espontaneamente dos humanos quando eles atingem um certo ponto de seu desenvolvimento. E isso ocorre em várias culturas e épocas, porque esses ensinamentos não têm a ver com conexões entre povos, tem a ver com a capacidade de um indivíduo, né, de abrir, de fazer a conexão direta com a natureza da mente. Os ensinamentos são inerentes à sabedoria fundamental, da consciência primordial, que qualquer cultura pode acessar. Eles não são apenas budistas ou bonpos. São ensinamentos de sabedoria da humanidade. Se tivermos karma para ajudar outros seres, os ensinamentos de um sonho podem ser benéficos para os outros. Mas também pode acontecer, se tivermos karma com uma linhagem, por exemplo, que os ensinamentos descobertos em um sonho se destinem particularmente para a nossa própria prática, talvez um remédio específico para superar um obstáculo, ou ainda se tornar uma prática para toda a tradição, para toda uma linhagem, para toda uma cultura. Então, um ensinamento que surge num sonho pode revelar um tesouro, pode revelar uma prática, pode surgir uma prática nova. E eu acho que algumas semanas atrás eu comentei aqui da prática de tara com cristais, uma prática budista revelada por Shagdo Tulku Rinpoche.
né, em que essa prática que ele acaba recebendo as instruções dela em sonho, se torna uma prática ensinada hoje na tradição e na linhagem em que ele foi a expressão máxima aqui no Brasil, né, a linhagem Shagdu, e essa linhagem carrega essa prática que ele recebeu. E agora nós vamos olhar para uma das 6 práticas que compõem o Tantra Mãe, né? Nós já falamos, então, há pouco nós falávamos da prática do bardo. Quem estava na prática do bardo falou, viu e discutimos sobre a prática de Poa, são 2 yogas do Tantra Mãe, sonho e sono, que nós estamos estudando aqui, e a quinta prática, das 6, falta Tumo, a quinta é a prática de Chod. A prática de Chod é a prática, Chod quer dizer cortar, romper, cortar. Quando nós falamos na tradição tibetana, nós falamos de 4 grandes oferendas. A oferenda de água, né? São as várias oferendas que nós fazemos. A oferenda de sur, a oferenda de sangue, oferenda de sur, a oferenda de sangue, a oferenda de água, né, das tormas de água, e a oferenda do corpo. Então, a prática de Chod é a prática em que nós oferecemos o nosso corpo. E é uma prática para que a gente treine todo o processo de liberação do corpo, porque nós vamos visualizar que nós nos tornamos, que a nossa consciência sai do nosso corpo, se torna diante de nós uma dakini, e essa dakini, ela corta o nosso corpo. Nós mesmos rompemos com o nosso corpo. E aí fazemos uma grande sopa com esse corpo, damos de comer vários seres, né? Mas é a prática de desapego, e de desapego do próprio corpo. Muito interessante como o Tibete lida com essa prática. Se a gente procurar aí no YouTube o enterro nas alturas, o que é o enterro nas alturas? Como Chod, de alguma forma, é vivenciado no Tibete, ou era, né? Diferente de nós ocidentais, que quando morremos, nós somos colocados numa caixa e depois essa caixa é colocada dentro de um túmulo ou ainda debaixo da terra, em que nós nos tornamos alimento para bactérias, vírus, sei lá o que, todos aqueles bichinhos que vão se alimentar do nosso corpo. No Tibete, quando o indivíduo morre, se fazia poa. Falamos de poa na reunião anterior. Se fazia poa. E uma vez que naquele corpo manifestasse os sinais de que a consciência deixou o corpo, e falamos um pouco sobre os sinais na leitura da Usa Rinchatsal, a consciência deixou o corpo, uma vez que se identificou que isso aconteceu, esse corpo não significava mais nada. Então, ele significava, sim, a última oferenda, que era uma oferenda, então, de alimento. Esse corpo se tornava alimento para as aves. E aí no YouTube vocês vão ver, podem encontrar, posso até mandar alguns vídeos, só me lembro de me peçam lá no grupo, em que o corpo é picado em pedaços, e esse corpo picado em pedaços é oferecido para os abutres. Por isso chamado de enterro nas alturas, enterro a nossa perspectiva, né? Sepultar nas alturas. Por quê? Porque esse corpo é oferecido, os animais comem. E está tudo bem. Agora, essa imagem da troma, né, da dakini, que se alimenta desse corpo espedaçado, cortado, é a imagem do Chod. É a imagem da prática de Chod. O corpo cortado em pedaços e oferecido para satisfazer
todos os seres. As práticas de generosidade, de modo geral, elas são fáceis de fazer. Quando oferecemos alimento no altar, torma de água, quer dizer, pega a água, coloca no pratinho, faz a prática de generosidade, oferece um incenso, hora ou outra, compra um incenso um pouquinho mais caro, faz essa oferenda. Quem pratica protetores faz oferenda de álcool. Quer dizer, todas aquelas práticas vão sendo feitas ali e colocadas no altar. A oferenda de sur, a oferenda de sangue, as oferendas de fumaça que nós fazemos aí no sábado de manhã, e a quarta generosidade é a oferenda do próprio corpo. Prática de Chod, nós fazemos aqui na Ling Mincha toda terça-feira à noite com Geshe-dema. Então, quem quiser conhecer essa prática, se aprofundar nela, é o lama residente do Texas que está com a gente toda semana fazendo a prática de Chod. Quem não recebeu as instruções da prática, quem não recebeu a transmissão, pelo menos uma vez por mês, no grupo de Chod, Geshe-dema dá a transmissão, dá os ensinamentos, e é talvez uma das oportunidades da nossa Sangha mais preciosas, porque nós podemos falar diretamente com o Lama, com Geshe-dema, toda semana na terça-feira à noite, porque toda semana na terça-feira à noite ele abre para perguntas. Então ele dá os ensinamentos de Chod, faz a prática de Chod conosco e depois abre para perguntas, e as perguntas mais diversas aí da prática nós podemos fazer diretamente ao Lama. Seja como for, essa prática tão importante dentro da nossa tradição, tão importante dentro do Bon, da Nyingmapa, da Karma Kagyu, de várias tradições tibetanas, porque uma das quatro oferendas principais, e é a prática em que nós oferecemos aquilo com o que nós temos maior apego. Porque ao mesmo tempo que o nosso corpo é o invólucro da mente, o vaso da mente, ao mesmo tempo que nós precisamos dele para que nós tenhamos uma longa vida, e que essa longa vida propicia a nós a liberação, por isso nós rezamos e praticamos para termos longa vida, para que ainda nessa vida, quiçá seja bastante longa, nós possamos atingir a liberação. Nós também praticamos Chod como uma oferenda desse corpo, como uma oferenda. Vejam, eu estou oferecendo aquilo que eu tenho de mais precioso. E que não é só o corpo, é a própria vida. Na prática de Chod, nós oferecemos a nossa vida, nós oferecemos esse corpo, nós oferecemos, Gisele, esse ego conceitual. E nós oferecemos ele para ser destruído, para ser alimento dos outros seres. Por isso é uma prática de oferenda tão profunda, e é uma prática que muitos seres atingem, muitos humanos atingem a liberação por meio da prática de Chod. E é uma prática completa. Né? Quando se tem todas as instruções de Chod, não é só o uso do Damaru como sino, a sincronicidade Damaru-sino, aquele som, aquela prática que tem um aspecto visual e sonoro bastante profundo, mas a prática de Chod, ela envolve oferendas, ela envolve o aspecto Dzogchen. Muitos praticantes de Chod realizam a natureza apuradamente, inclusive o corpo de arco-íris, pela prática de Chod, pela profundidade e grandeza dessa prática. Então, se nós temos aí a oportunidade de conhecermos as várias práticas e termos acesso a tudo isso,
e acesso ao Geshe Demo uma vez por semana, pelo menos entrem numa prática de Chode, conheçam um pouquinho mais. E lembrem-se, essa é uma prática que foi revelada num sonho. Muitos mestres do passado utilizaram os sonhos como uma importante porta de sabedoria através do qual descobriram ensinamentos. Fizeram conexões com mestres que estavam distantes no tempo e no espaço e desenvolveram a capacidade de ajudar os outros. Tudo isso é ilustrado na história de Tongju Tuchen, um grande mestre bom. Acredita-se que ele tenha vivido no século VIII. Em uma série de sonhos, ele descobriu a prática de Chod do bom, uma prática de visualizações para cultivar a generosidade, a oferenda do próprio corpo e cortar o apego. Quando Tongju Tuchen tinha 6 anos de idade, ele já era muito versado sobre os ensinamentos. Aos 12, já fazia retiros longos e tinha experiências de sonhos notáveis, nas quais descobriu ensinamentos, conheceu e recebeu ensinamentos de outros mestres. Uma vez, quando estava em um retiro fazendo uma prática intensa de Valsai, uma das importantes deidades tântricas do bom, ele foi chamado por seu mestre. Ele saiu do retiro, viajou para a casa de um dos patronos de seu mestre, onde estava hospedado. Na noite que chegou, sonhou com uma bela mulher, que uma bela mulher o conduzia por paisagens desconhecidas, até chegar num grande cemitério. Prática de Chod é uma prática de cemitério. Então, muitos praticantes de Chod, praticantes de muito tempo, vão para o cemitério para fazer a prática de Chod. Então, é uma prática mais densa, é uma prática em que se faz no cemitério. E que as histórias contam de muitas manifestações por conta da liberação e tudo mais que ocorrem no cemitério. Na semana passada, o Geshe Dema falava um pouco sobre isso, sobre inclusive o medo de praticar Chod no cemitério. Ele dizia, se você ainda não é um praticante avançado de Chod, não vai para o cemitério, porque o que pode surgir ali durante a sua prática, primeiro, você não vai saber o que fazer com isso, segundo, você vai ficar com medo. Então, treina antes, né? Muitos cadáveres jaziam no chão. No centro havia uma grande tenda branca recoberta com ornamentos e rodeada por belas flores. No centro da tenda, uma mulher morena estava sentada em um grande trono. Ela usava um vestido branco e seus cabelos estavam ornamentados com turquesa e ouro. Muitas daquines estavam reunidas ao redor dela, falando as línguas de muitos países diferentes e levando Tongju Tuchen a entender que elas eram de terras distantes. A Dakini Morena desceu do seu trono, trouxe um crânio cheio de sangue e carne para Tuchen e o alimentou com o conteúdo do crânio. Enquanto fazia isso, ela lhe dizia para aceitar aquilo como oferendas puras em preparação para uma importante iniciação que ela e as outras Dakines iriam conceder. Percebam que o processo iniciático, o processo de iniciação, de transmissão, já começa quando surge a Dakini e a apresentação para ele de uma capala, né, uma copa de crânio, com sangue e carne. Então, ela disse, possa você atingir a iluminação no espaço da Grande Mãe. Eu sou Cipigalmo, a detentora dos ensinamentos bons,
a rainha morena da existência. Esse ensinamento e iniciação é a raiz quintessencial do Tantra Mãe. É a quintessência do Tantra Mãe. Concedo essa iniciação para que você possa dar essas iniciações e ensinamentos a outros. Tuchen foi conduzido a um grande trono. Depois de receber um chapéu cerimonial, um manto de iniciação e implementos rituais de Cipigalm, ela o surpreendeu, pedindo que ele concedesse a iniciação às daquines que estavam ali. Por quê? Porque a iniciação dele já tinha acontecido. Tuchen disse: não, eu não posso dar a iniciação. Eu não sei como fazer isso. Estou muito envergonhado. Cipigalm o tranquilizou. Não se preocupe, você é um grande mestre. Você recebeu todas as iniciações dos 30 mestres do Tibete e Shanshun. Você pode nos dar a iniciação. Mas eu não sei como cantar as preces durante a iniciação. Camões, eu nem sei como é que canta essas preces. Cipigalmo disse: eu o ajudarei e todos os protetores lhe darão poder. Não há nada a temer. Por favor, conceda-nos a iniciação. Naquele momento, toda a carne e sangue na tenda se transformaram em manteiga, açúcar, alimentos diversos, remédios e flores. As daquines lançaram flores sobre ele. De repente, ele percebeu que sabia como dar a iniciação para o Tantra Mãe, e assim o fez. Depois disso, as daquines agradeceram. Cipigalmo disse: em 5 anos, as daquines dos 8 grandes cemitérios se encontrarão, junto com muitos mestres. Se você vier, nós lhe daremos mais ensinamentos do Tantra Mãe. As daquines e Tuchen se despediram de Cipigalmo, e Cipigalmo disse que ele deveria partir. Uma daquine vermelha escreveu uma sílaba, Yam, sobre um lenço, representando o elemento vento. Balançou-o no ar e pediu que ele tocasse o lenço com seu pé direito. No momento em que ele fez, ele voltou ao seu corpo e se deu conta de que estava dormindo. É muito bonita a capa da versão antiga desse livro, dos yogas tibetanos, do sonho e do sono. Porque a versão antiga da capa mostrava essa cena, né? A cena do lenço e a cena tocando o lenço, né? Não bem tocando, mas é exatamente essa cena, a Dakini com a copa de crânio e o lenço esvoaçante, como chama? O kata. E naquele momento em que ele toca o lenço com o seu pé, né, com o seu pé direito, ele volta ao corpo e acorda. E entende que estava recebendo esses ensinamentos. Ele dormiu por um tempo tão longo que seus anfitriões temiam que ele tivesse morto. Quando finalmente acordou, seu mestre lhe perguntou por que havia dormido tanto tempo. Ele contou o sonho e seu mestre, que lhe disse, contou o sonho a seu mestre, que lhe disse que era maravilhoso, mas também advertiu para mantê-lo em segredo, para que não se tornasse um obstáculo. O mestre disse a Tuchen que um dia seria professor e, assim, lhe deu uma bênção para empoderar seus ensinamentos futuros.
Por que ele deveria manter em segredo? Porque se ele revela esse sonho a um indivíduo que não está, essa é a perspectiva tibetana, alguém que não está preparado para receber esses ensinamentos, ele pode criar um obstáculo à realização desse praticante. Por isso, muitos ensinamentos no Tibete não eram abertos e só eram concedidos depois que a pessoa fazia um grande caminho dentro da tradição, né? E que esse caminho pudesse assegurar que esse ensinamento seria bem interpretado pelo praticante. Então, a grande questão não era pelo segredo em si do ensinamento, mas porque um ensinamento profundo, como o Chod, por exemplo, se for concedido a um praticante, a uma praticante que não está pronto para receber esse ensinamento, o ensinamento pode se tornar um obstáculo para a pessoa. E ao invés de encaminhar a liberação, pode ser um obstáculo para a liberação. Yongdzin Rinpoche, nosso professor, um dos principais professores do Bon, professor de muitos professores, é o professor dos professores. Ele que traz a perspectiva de ensinar no Ocidente muitos desses elementos de forma aberta. E ele que vai instruir Tenzin Wangyal Rinpoche e todos os nossos lamas a conceder esses ensinamentos. Mas ele muda um pouco a perspectiva. Primeiro, nós somos ocidentais. Se nós tivéssemos que fazer a 10ª parte do que um tibetano faria para receber um ensinamento como esse, nós não receberíamos nenhum ensinamento. E com a diáspora tibetana, eles se perderiam. Não haveria praticantes mais. Então, Yongdzin Rinpoche tem a intuição de abrir. E outros mestres também vêm abrindo esses ensinamentos, como foi Nankai Norbu, né, que é um mestre Nyingmapa, que vai abrir muitos ensinamentos do Dzogchen, e os mestres Bon, que vão oferecer o Dzogchen. Já era uma prática no Tibete de oferecer o Dzogchen de uma forma aberta, mas eles vão trazer para o Ocidente isso e oferecer todos os ensinamentos. Com a perspectiva de que se o indivíduo não tem conexão, se a pessoa não tem conexão para receber esses ensinamentos, ele pode receber, ele pode ouvir, não vai ecoar e não vai fazer diferença. Agora, se ele tem conexão kármica para receber os ensinamentos, com essa conexão kármica, esses ensinamentos vão frutificar, terão frutos, vão florescer. E é essa a questão que muda. O mestre disse a Tuchen que um dia seria professor, né? E assim lhe deu uma bênção para empoderar seus ensinamentos futuros. No dia seguinte, Tuchen estava em retiro, quando uma noite foi visitado por 3 daquines. Elas traziam lenços verdes e, com eles, tocaram seus pés. Quando o fizeram, ele perdeu a consciência por um breve instante e depois despertou no sonho. O verde está associado ao karma, né, ao elemento ar. Despertou no sonho. Ele viu 3 cavernas voltadas para o leste, em direção ao sol nascente. Em frente às cavernas havia um lindo lago. Ele entrou na caverna central. O interior da caverna era maravilhosamente decorado com flores. Aí ele encontrou 3 mestres, cada um vestido de uma maneira diferente, com vestes de iniciação esotérica, iniciação tântrica. Eles estavam rodeados por daquines, que tocavam instrumentos musicais, dançavam, faziam oferendas, preces e realizavam outras atividades sagradas. 3 mestres
lhe deram iniciações para despertá-lo do estado natural, para o estado natural, para fazê-lo recordar suas vidas passadas, e deram permissão para que ele ensinasse a prática de Chön. O mestre principal ficou em pé e disse: você possui todos os ensinamentos sagrados. Você recebeu as iniciações e nós abençoamos para fortalecer sua capacidade de ensinar. O mestre que sentava à direita levantou-se e disse: nós o iniciamos em todos os ensinamentos gerais, nas filosofias lógicas usadas para cortar o ego, no uso da mente conceitual para liberar as delusões e as práticas de Chön. Nós o abençoamos para que você possa ensinar essas práticas e dar continuidade a ela. Percebam que a primeira iniciação é de todos os ensinamentos. A segunda iniciação é do intelecto, é a iniciação da lógica, para que intelectualmente você possa praticar para cortar o ego. E o mestre da esquerda levantou e disse: vou conceder o ensinamento tântrico sagrado, que é o coração de todos os mestres do Tibete e Shanshun. Nós o iniciamos e o abençoamos através desses ensinamentos, para que possa ajudar os outros. Todos os três mestres haviam sido importantes mestres bons, que viveram por volta do século VII, mais de 500 anos antes do nascimento de Tuchen. Algum tempo depois, após a morte de seu mestre, Tuchen retornou à pequena aldeia de seu mestre e fez rituais e práticas para as pessoas lá. Em numerosas ocasiões, tanto durante curtas meditações como em retiro, ele foi visitado por vários mestres em visões. Ele teve a experiência de enxergar o interior do seu próprio corpo, onde os canais e as energias eram claros como cristal. Muitas vezes, quando andava, seus pés não tocavam o chão, e ele conseguia andar muito, muito rápido, usando a força do seu prana. Aqui ele traz a questão dos monges voadores, né? Então, muitos monges, muitos lamas, aprendiam a controlar o prana, e aí conseguiam voar, eram muito ágeis. Não voar, mas os pés não tocavam o chão, e eles praticamente voavam, corriam muito rápido. Falei um pouco sobre ela na sessão anterior. Alexandra David-New relata o encontro dela com lamas voadores, né, que tinham essa capacidade de dominar o Lung e de andar muito rápido, né, praticamente voar. Nós vamos continuar na semana que vem, tá? Porque a gente já explorou bastante o texto, trouxe alguns elementos aqui, né? E vários pontos aí da prática. Alguma pergunta até aqui, gente? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Queria, se puder perguntar, é Marcos falando, Tudo bem, sobre Marcos? a questão tudo jóia. Muito obrigado pela linda aula, né? A dissolução total do eu só conheço tanto no budismo quanto no Bon, no Ligmincha, né? Eu não sei se, porque você tinha comentado que esses ensinamentos eles brotam, que é a sabedoria, mas você lembra de alguma outra tradição, fora esses que eles falam, dessa dissolução total do eu? Marcos, eu não conheço, Tá. eu não conheço muito outras tradições, né? Posso falar um pouco sobre a mística cristã, né? Quando a gente pega, por exemplo, o mestre Eckhart, que é cristão, tradição cristã, ele vai tratar disso, né? De alguma forma, isso está presente.
Tanto é que muitos professores budistas acabam estudando em algum momento o Eckhart, exatamente porque ele vai tratar dessa dissolução completa. Claro, é uma leitura mais cristã, católica, né? A morte como uma dissolução completa desse eu e uma fusão com Deus. Nossa, Mas isso é dentro de uma tradição, dentro de um cristianismo, né, muito específica, e está ligado ao mestre Eckhart. Assim, se tiver interesse de olhar um pouco para isso, posso até te mandar material, porque é exatamente um ponto em que as tradições se encontram. Eu sei que tem algumas tradições não duais, indianas, que podem tocar nesse aspecto, mas eu não as conheço em profundidade. Qualquer coisa que eu disser é muito mais opinião do que propriamente o que acontece lá, né? eu acho que é o Eckhart quem fala que nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Eu acho que é ele quem lhe dá essa dica também. Acho que é ele. Não E a saber. outro, e a Pois é. outro ponto, o link para a prática de terça-feira não é o mesmo que a gente faz às segundas, né? Não. Aí, se alguém tem interesse em fazer Chod, a gente pode mandar lá no grupo o link para entrar no grupo de Chod. É um outro grupo, tá? Ou me pede a Andréia, pede para alguém para te colocar no grupo de Chod, no grupo da terça. Ah, melhor, melhor. Tá ótimo. Eu acho que você está em algum grupo Ligue Mincha, 1, 2, 3 ou 4? Não, estou nos dois, estou fazendo o das 7h30 até agora. Até Então, maravilha. Ali no grupo a gente coloca o link para a prática de Chode. Aí vocês entram, quem tiver interesse em conhecer essa outra prática, que é terça-feira, se eu não me engano, às 20h30. Tem alguém aqui que pratica Chode? Só para... Acho que a Gisele pratica. Sim, é terça-feira, 20h30. Perfeito. Amanhã. Amanhã, toda terça. Oba! Obrigado, querido. Também pratico, Denis. Ah, Lourdes, é que eu não estou Sim. vendo vocês, eu estou no celular hoje. Eu conheço pela voz. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu gostaria de falar sobre uma afirmação somente. Quando você comentou agora sobre os monges que voam, né? Essa imagem, eu tenho essa imagem de monges que voam, eu sempre percebi que para mim, isso fosse uma ideia e conceito que existia na minha cabeça. Quando você falou para mim agora, eu percebi que é uma realidade para mim na minha vida, numa encarnação, entendeu? O que eu falei? Pela voz é o Paulo. É o Paulo, isso. Paulo, alguns praticantes de Tumo, então eles começam praticando Tumo com a prática de mudança da temperatura corporal, né? Quem pratica Tumo é uma das 6 yogas, então conhece ali, não necessariamente a mudança do calor é importante é a clareza que Tumo traz. Mas eles vão avançando na prática. E tem algumas práticas que estão associadas a Tumo, vocês já devem ter visto aqueles lamas que conseguem pular na posição de lótus. Não sei se já viram. Em Tomo eles fazem isso. Eu já vi. Em Tomo eles fazem isso. Isso. Numa prática avançada de Tumo, você vai fazer isso. Não pratiquei ainda não. E no Tibete, essas pessoas eram colocadas em buracos com mais de 1,5 m de profundidade. E elas tinham que saltar na posição de lótus, né, de dentro do buraco para fora do buraco. Ah, entendi. Então, eles começam a ter um domínio do prana. Ah, entendi. E na medida em que vai avançando o domínio do prana,
se chega a situações como essa, que eram os monges voadores, né? Quem relata muito essas experiências e aí eu vou falar dela de novo, a Alexandra David New, Eu no já li Tibete, Magia e Mistério. alguma coisa dela. Ela que fala do túmulo, né? Ela que fala disso, né? Ela vai trazer esses elementos e o que ela viu, né? E isso depois é confirmado aí por vários lamas, né? Mas vejam, o Shagdu Tulku Rinpoche dizia, se eu falar lá no Tibete para o meu povo que vocês têm uma caixa que as pessoas ficam falando, quando eles conheceram a televisão, eles vão dizer que eu sou doido. Assim como quando eu digo que lá na minha aldeia tinha uma mulher que voava, vocês vão dizer que eu sou maluco, né? Porque era uma outra tradição, uma outra prática, e que para eles isso não era extraordinário. Extraordinário para nós, que não dominamos nada, que não dominamos o prana, que não dominamos o lung, que não dominamos esses conhecimentos. Para eles, isso era ordinário. Porque assim, é só treinar. As ferramentas todos têm. Então, é só treinar. É o treino da mente que te leva a fazer essas coisas. A grande questão é a seguinte: para quê? Para que vai fazer isso? Tem aquela historinha que eu já devo ter dito para vocês, de um discípulo, de um aluno que quer cruzar o rio voando. E aí ele fica por anos praticando do lado de cá do rio. Anos e anos e anos e anos e anos. E depois de muitos anos, ele chega para o mestre e fala: eu consegui atravessar o rio flutuando. Depois de 30 anos praticando, eu consegui atravessar o rio flutuando. O mestre diz para ele: você teria atravessado muito mais rápido usando a ponte. Por quê? Porque qual é o objetivo, né? Então, tudo isso está disponível, mas só faz sentido se estiver em função da iluminação, se estiver em função da liberação. Se não estiver em função da liberação, você vai aprender a manipular uma série de coisas. A chuva, o lung, vai aprender a manipular um montão de coisa, mas que, se não tiver a serviço da iluminação, só nos vai fazer com que acumule karma negativo, porque a gente vai usar isso para outro fim. A resposta também seria isso, para você adquirir isso para ajudar as outras pessoas, seria isso? No aspecto relativo da compaixão, sim, né? Da compaixão. Na liberação individual, na minha liberação, e na liberação dos outros seres, né? Isso. Então, os Lungpa são os monges voadores. Os Lungpa, eles tinham uma função, que era recolher as pessoas para uma prática, levar ensinamentos para muito longe, e todos esses elementos, né? Então, se tem avião, se tem carro, se tem meios rápidos de locomoção, usa isso, né? Você vai perder 30 anos aprendendo a dominar o prana. Não estou dizendo que não se deva fazer, né? Mas é o que os mestres diriam: aproveita teu tempo para trabalhar sem cessar para o benefício dos seres, de forma que seja fácil para todos. Mais Obrigado. alguém, gente? Obrigado, Paulo. Obrigadão. Obrigadão. Obrigado. Eu acho que a Érica está falando com o microfone fechado. Oi, Patrícia. Boa noite. Boa noite. Tá escutando? Sim. Ah, então, eu tenho uma dúvida, porque eu estava estudando o Yoga dos Sonhos, a parte inicial ali, introdução. Só que aí eu tive um sonho, e eu sempre tenho sonhos que muito assustadores, assim, que eu abro o olho e eu vejo no escuro, né, coisas, tipo uma forma muito escura, mais escura do que o escuro. E, e aí, eu estava aqui sozinha, né, em casa, eu escutei a,
na verdade, o sonho estava falando sobre mantra, né, que se faz de yoga do sonho, não sei o quê, mas e chegava uma pessoa e falava assim: você está aprendendo muita coisa com o seu tipo professor, né, que no caso seria você. E aí, no caso, depois aparecia uma mulher falando no meu ouvido uma coisa, e aí eu tava com a luz acesa, né, porque eu fico com medo desses sonhos. E aí, no caso, e aí eu senti, tipo, ela me puxando, assim, pela cabeça, assim, um toque, assim, na minha cabeça e me puxando. E aí, quando eu abri o olho, eu não vi mais uma forma negra, na verdade, eu vi uma mulher. E eu vi o rosto dela muito perfeito, assim, muito perfeito, todas as características dela. E ela vinha como se fosse para me dar um tapa, assim, sabe? E aí eu falei algo e ela sumiu. E então eu queria assim entender assim isso pode como isso pode ser entendido, sabe? Porque isso me assustou muito, eu não sei se é coisa da minha cabeça e tal. Primeiro, Patrícia, a gente não faz uma interpretação dos sonhos, não é esse o objetivo da prática dos yogas dos sonhos. Por quê? Porque muitos dos elementos que surgem nos sonhos são elementos sansáricos que trazem a reprodução das suas emoções, do seu dia a dia, do que nós vivemos no estado em vigília. Mas o teu sonho, ele traz algumas coisas muito interessantes, assim, muito interessantes. Primeiro, no aspecto absoluto, pensando no aspecto absoluto, luz e sombra é igual. Percebam, no aspecto absoluto, o tapa que a mulher quer te dar pode ser um sinal de liberação. A gente tem que lembrar que na relação Tilopa e Naropa, um deles se ilumina com uma sapatada na cabeça do outro. Porque não necessariamente a iluminação ela é linear, suave. Né? Nós temos que lembrar que muitas vezes a iniciação ela é por um tabefe, né? É uma, como os medievais chamavam, uma militaris alapa. É um tapa. Não estou dizendo que esse conteúdo, não estou interpretando o sonho, mas eu estou dizendo que muitos elementos que estão ali talvez estejam exatamente para que a gente tome consciência de que aquele momento é um momento de sonho. Né? O que seria receber o tapa no sonho? O que aconteceria? Às Então, vezes mas nós no acordamos. caso, porque assim, eu nem digo assim do sonho em si, mas é essa coisa da questão de acordar e ver, entende? De ver Sim, algo, de ver algo. sim, eu entendo o aspecto que você está trazendo, tá? Mas o que eu estou dizendo, tudo isso está aí. Num outro aspecto, o que poderia ser interessante olhar para os 4 tipos de obstáculos, tá? Porque aqui, num sonho como esse, nós podemos olhar para os 4 obstáculos que podem estar criando esse tipo de distúrbio. A tradição fala de 4 obstáculos. Primeiro obstáculo, a alimentação inadequada. Então, a depender da alimentação que nós estamos tendo antes de adormecer. Comida muito pesada, comer muito tarde, comidas muito densas, então podem ser um obstáculo. Um segundo obstáculo é a nossa saúde mental, a nossa saúde física. Se a gente tem algum distúrbio, alguma coisa nesse sentido. Terceiro obstáculo, purificação dos canais, salum. Por quê? Porque se o prana não está equilibrado em nosso corpo, se a relação dos canais masculino e feminino não estão equilibradas, se o canal central está obstruído, nós podemos ter
vários distúrbios durante o sonho. Então, como é que eu resolvo esse obstáculo? Salum, como é que eu resolvo o obstáculo relacionado à questão da saúde? Aí é médico mesmo, procurar olhar para isso. Alimentação, cuidar da alimentação. E o quarto obstáculo é um obstáculo mais sutil, porque aí é um obstáculo relacionado aos espíritos locais. Então, os espíritos locais, né, os seres que habitam esse espaço conosco, eles podem interferir em nossos sonhos. Não sou eu que estou dizendo isso, é a tradição, tá? E aí nós precisamos equilibrar essa energia do espaço do sonho. Por isso, nos yogas dos sonhos, nós sempre mantemos uma prática de protetores. Faz parte dos yogas dos sonhos fortalecer a prática de protetores. E, muito importante, práticas de generosidade. Então, fazer oferenda de sur, fazer práticas para equilibrar a energia do lugar em que você está. Tenzin Wangyal Rinpoche diz assim: eu sou ocidental, eu não acredito nesse negócio de espíritos locais. Tudo bem, acende um incenso e visualiza que toda a energia está sendo equilibrada, que tudo está sendo purificado, né? E se sentir que vale a pena avançar numa prática de oferenda para os espíritos locais, aí eu te convidaria a participar das práticas no sábado de manhã, que sábado de manhã a gente faz a prática do Buda da Medicina, a gente faz prática de delimitação de fronteira, né, de purificação do espaço, delimitação de fronteira, remoção de obstrutores, e depois a gente faz as práticas de generosidade, oferenda de fumaça, oferenda de suro, oferenda de sangue. Então eu te sugiro o seguinte: se você sente que vai por aí, talvez valesse a pena vir no sábado de manhã para a prática do Buda da Medicina. Tá bem? Tá bem, obrigada. Obrigado. Gente, acho que já passou do nosso horário. Vamos fazer a dedicação. A gente vai fazer, quem tem a apostila, existem duas dedicações. Nós vamos fazer a dedicação Go-Wa, que é a última dedicação. Possa eu alcançar grande confiança nos três refúgios. Possam aumentar minhas experiências e realizações de sabedoria nas três portas. Ao purificar os três venenos, possa eu obter os três corpos. Ao liberar meu próprio ser, possa eu beneficiar os outros. Possa eu alcançar grande confiança nos três refúgios. Possam aumentar minhas experiências e realizações de sabedoria das três portas. Ao purificar os três venenos, possa eu obter os três corpos. Ao liberar meu próprio ser, possa eu beneficiar os outros. Possa eu alcançar grande confiança nos três refúgios. Possam aumentar minhas experiências e realizações de sabedoria das três portas. Ao purificar os três venenos, possa eu obter os três corpos. Ao liberar meu próprio ser, possa eu beneficiar os outros. Peço longa vida de Tenzin Wangyal Rinpoche, pelas bênçãos das três joias dos Budas e Bodhisattvas, pela força da infalível verdade última, e pelo poder da meditação de nós praticantes, detentor dos ensinamentos, que sua vida seja muito longa. Boa noite e nos encontramos na segunda-feira novamente. Boa noite, Boa obrigada. Boa noite. Boas Obrigado. práticas. Gratidão, Obrigada. Denis. Boa semana Boa para todo noite. Boa mundo. noite. Obrigado. Boa noite. Gracias. Hasta la próxima.